E aí pessoal, aqui é a Ju. E aqui é o Gui. E a gente já mostrou pra vocês diversos lugares, as comidas tradicionais, comidas de rua aí pelo mundo. Mas dessa vez a gente vai mostrar onde? Aqui em Blumenau, no sul do Brasil, né? A gente vai mostrar o que é bem característico daqui, bem típico. Só que essa comida, ela não se come no almoço, ela não é a janta, ela é um café. Café da manhã, vamos dizer assim, é o famoso café colonial. A gente sabe que tomar café da manhã é uma experiência completamente diferente em vários lugares do mundo, né? Até mesmo no Brasil, né? É, até no Brasil. Tipo, lá no Nordeste a galera gosta de comer cuscuz, lá no Norte a galera gosta de comer eu vi que açaí com farinha ou farofa, não lembro. Mas aqui a galera se perde no doce, tá? Nas tortas, nos bolos. E a gente vai levar vocês para conhecer um pouco mais. Então, se você ainda não conhece, não sabe o que é um café colonial, fica até o final desse vídeo que você vai sair imediatamente depois do vídeo a buscar aí um café na sua cidade. Vamos ver se você encontra. Qualquer coisa é só vir aqui pro sul do Brasil que tu encontra facinho, tá? A primeira missão no café colonial é achar onde sentar, né? Porque isso aqui enche. Aqui não é diferente, tá? Então mostrar pra vocês, aqui a gente tem várias mesas e tudo mais. E aqui, ó, a parte que interessa, né? O buffet. Então, bem-vindos a um café colonial. Vou mostrar pra vocês como que é a experiência aqui na prática, ó. Você chega, já tem aqui um pãozinho, um patezinho, queijos, diversos tipos de queijo, linguiça. Tem os dois lados, inclusive, né? Vamos primeiro por esse. Vários tipos de sobremesa. Ó, aqui, queijinho, nata, patê que você pode colocar no pão, geleia de laranja, de morango. As tortas, ó, olha, não sei, acho que eu já vou começar bem aqui, ó. E se você me permitir, Guilherme, eu já vou começar aqui com uma fatia da torta. É, o forte do café colonial é justamente o docinho, né? Eu não sei se aqui já estava cortado ou não, mas vamos lá. Ó, bora que bora. Ó, bolachinhas caseiras, tudo aqui é feito aqui. Sonho, cuca, isso aqui, galerinha, é o mais tradicional possível. É imperdível você pegar um negócio desse. É aquele clássico, assim. Já já a gente comenta e mostra pra vocês em detalhe. Cuca de frutas daí, de laranja, tem aí o folhado, outro folhado de maçã, achei interessante. Já vou pegar um aqui no meu prato também. Olha, não queria dizer nada, mas esse prato ele é pequenininho, hein? Vou ter que repetir algumas vezes, eu acho. Tem que pegar um desse daqui, ó, pra ti, Julião. É, um marmitão, né? Pode marmita. É, enfim. Aqui, bolo de queijo também, outro tipo de folhado, e aí aqui a parte dos salgados, né? Porque não é só doce. O doce é o principal, é o forte, né? Mas o salgado também tá ali, entendeu? É que o importante é ir equilibrando, né? Tu come um pouco de salgado, um pouco de doce, um pouco de doce de novo, salgado, Boa e vai ideia. indo assim, daí tu consegue comer umas 6 vezes. Exato. E eu vou falar que eu tô até meio perdida de tanta opção que tem. Eu realmente acho que eu vou fazer um prato de doce primeiro, depois eu vou pro salgado. É café, né? Pra acompanhar com o cafezinho tem que ser um doce, né? É, vamos começar com um cafezinho. Então vamos pular. Tem pizza, galera, sopa, o negócio aqui é completíssimo, completíssimo. E aqui é a melhor parte, né? Pra mim a melhor parte As são tortas, né? as tortas. Essa daqui, tortas variadas, eles não colocaram os nomes porque eu acho que eles vão trocando ao longo do dia, assim, né? Mas tem aqui chocolate branco, sobremesa Glória. Essa daí é a famosa torta Glória, né? Que é daqui do lugar onde a gente tá. Ela é bem conhecida e vamos provar, né? Eu vou pegar aqui um pedacinho, pra gente começar bem, né? Ó. E eu acho que eu vou pegar também um pedaço desse bolo aqui, ó, que ele tá bonito. Parece muito aquele lá do Chile que a gente já comeu um dia, de 3 leites. Ah, torta de 3 leites, né? Parece. Ai, meu Deus. Só não vai deixar cair, quero ver. Aí, vai chegar. É, se desmontou, né? Mas assim, o importante é que eu tentei. Deixa eu pegar aqui o resto. É, galera, acontece. A gente tá passando um pouco de vergonha aqui, mas faz parte. Achei que ele quase não bateu no sangue, a gente precisa de energia pra fazer funcionar o sistema, entendeu? Por isso. E ainda tem a parte aqui das bebidas, né? Suco, enfim. Vamos primeiro no docinho, né? A gente vai voltar aqui umas 6 vezes, né, hoje ainda. É isso. Ó, agora eu tô liberado a comer que nem um doente aqui. Bora lá. Ó, e aqui ainda tem O café, principal, né? o café, né? Que é pra acompanhar. Eu vou primeiro deixar isso na mesa e venho pegar um cafezinho. Ó, galera, agora quem vai se servir sou eu. E eu vou pegar um docinho também, um salgado. Vamos ver o que eu vou encontrar ali. Como vocês já me conhecem, vocês sabem que eu sou do docinho, né? Então eu vou aproveitar aqui, ó. Pegar essa tortinha aqui pra experimentar. A minha veio até com mais bolacha do que o necessário. Isso aqui é o famoso banoffee, né? Vou pegar um pedaço aqui também, né, família? Pô. Tá dando mole aí. Vamos ver o que tem aqui.
Um sonho, folhado de coco, folhado de maçã. Eu vou pegar esse cara aqui, que ele lembra bastante um alfajorzinho. Ó, mas ali do outro lado tem bastante coisa também. Acho que eu vou ter que fazer 2 takes desse vídeo. Cara, pão quente, mano. Isso aqui é um negócio bem daqui, tá? Não vou pegar agora só pra não misturar com doce, né? Vou começar com doce, assim, de leves. Mas volto aqui pra pegar também. E agora o que eu quero é, claro, ó, que a Julia pegou também, que é a torta Glória. Isso ali, sem mentira, tira meu sono à noite, tá? Fico pensando nisso pelo menos uma vez por semana. Vamos experimentar. Então, ó, primeiro round, meu pratinho ficou deste jeito, cheio de doces gostosos. E o do Gui? Não poderia estar jeito. diferente, né? É. Cafezinho aqui pra acompanhar, né? Porque tá no nome, né? Tem que dar aquela quebra no açúcar, né? Um suquinho aqui também pra hidratar, né? Isso aqui é muita glicose, né? E bora partir pra acumulança. Melhor parte. Eu vou começar pelo mais clássico, que é esta sobremesa aqui, Glória, né? Sobremesa Glória, que é moranguinho, acho que é uma cobertura tipo brigadeiro branco e Ganachezinho. um ganachezinho. Meu Nossa, Deus. muito bom. Oh, se eu viesse pra cá, pra só comer essa sobremesa, fazer um prato cheio dessa sobremesa, já teria valido a pena. É muito bom. Oh, vou falar pra vocês que a gente já tentou fazer em casa, tá? Essa sobremesa aqui. Mas não dá. É. A senhora que faz isso daqui, ela tem algum segredo que ela não compartilha. E assim, é a mesma senhora desde que começaram com esse lugar aqui, porque fica igual, assim, a vida inteira e é muito bom. Olha o tamanho desse morango, ó. Aproximar, né, pra vocês Não, olha o sentirem o tamanho desse gostinho. morango aqui, ó. Se liga nesse morango. Não. Se eu não tinha diabetes ainda, hoje vem. Hoje é o dia. É por aí. Mas ó, cafezinho junto dá aquela equilibrada, entendeu? Daqui a pouco a gente faz um pratinho de salgado, né? E por aí vai, galera. Cafezinho bom. E nesse buffet livre, né? Que a gente pegou o buffet livre, dá pra pegar por quilo também. Tá incluso café, suco e água. E aí refrigerante não, mas pra que você vai tomar refrigerante se tem um cafezinho, entendeu? Pra mim já basta aí. Tá comendo um bolinho, né? Pô, tem que tomar um cafezinho. É a melhor combinação. Nossa, mas ó, prova essa daqui, ó. Eu Essa tenho outra uma aqui, eu tortinha. tenho uma aqui, Não vou te oferecer a minha. Tava da tua mesmo. Entendi. Essa daqui é aquela torta com, parece que é uma geleia de frutas vermelhas, eu acho. É por aí? Boa, né? Meu, muito bom. Peraí que eu até me sujei os dedos já. Mas assim, tudo aqui você vê que é com qualidade. Não são coisas feitas para ocupar o espaço. Tudo que tem ali é de muita qualidade. É como se fosse a tua avó fazendo. É nesse nível de Sim. qualidade assim. Pensa que tu falou, vó, tô indo aí na tua casa te visitar, prepara aquele bolo, prepara aquele café da tarde que eu tô chegando com fome. É. E aí você chega e tem várias tortas, vários bolos, vários salgados, tudo com gostinho de vó. E por que a gente associa tanto isso à avó, né? Porque a origem desse hábito, vamos dizer assim, café colonial, é justamente dos imigrantes que vieram pra cá, né? Eles tinham um hábito, antes de sair pra trabalhar, tomar um café bem reforçado, assim, pra aguentar o dia de trabalho. E nos domingos eles faziam também isso entre a família. Então eles combinavam, chamavam lá as pessoas pra tomar um café da tarde. Isso ainda é comum aqui, tá? De um vizinho chamar o outro, vamos lá em casa tomar um cafezinho. E te juro, se for uma senhora que te chamou, aceite o convite. Porque tu vai chegar lá, ela vai botar uma mesa assim, com tudo que tu imagina de gostoso. É nessa vibe. E eu acho que por isso que a gente sempre associa a avó, né? Porque a avó também já, certo, pegou esse costume da família também de fazer um café bem caprichado e é o que a nossa lembrança afetiva, né? É uma associação, né? É verdade. E como a gente comentou, em vários lugares do mundo é normal ter um café da manhã diferente, né? Só que aqui isso também virou bastante turístico. Então muitas pessoas vêm pra cá para provar o café da manhã colonial. Não digo especificamente em Blumenau, tá? Mas no sul do Brasil, vão para Gramado, por exemplo, lá dizem que tem o primeiro restaurante de café colonial, né? E o objetivo, ó, subir o nível de glicose no sangue. Maravilhoso. Curiosidade, até que eu tava pesquisando, porque a gente escuta café colonial desde que a gente é criança, né? É da nossa cultura aqui do sul tomar café colonial, você vê na cidade, é bem normal e fácil de encontrar. E eu fiquei me perguntando, será que isso é só do sul, é só de Blumenau, é da região, ou é do Brasil inteiro, né? Onde que existe esse costume? De fato, o sul é onde ainda se preserva bastante. Eu encontrei alguns cafés coloniais aí pela internet em São Paulo e no resto do mundo, assim, é mais
difícil de encontrar. Talvez exista, então se talvez estiver na sua cidade, você é de algum lugar que não seja do sul, comenta aqui nos comentários, né? Que eu acho que é interessante a gente mapear aí pelo mundo, pelo Brasil. Deixem nos comentários que a gente tá bem curioso pra saber. Agora eu vou provar o famoso banoffee, né? Eu acho que isso é bem normal no Brasil inteiro, né? Mas pra quem não sabe, é uma... como é que eu vou dizer? Uma tortinha com banana, com doce de leite, canela. E é muito gostoso. A minha mãe sabe que eu adoro isso daqui, então de vez em quando ela acaba fazendo. E ela faz bem também. A loja da minha mãe é melhor. Tá muito boa, mas não bate de frente não. E além do banoffee que leva banana, tem outra coisa aqui também, né, Juliana? Que é muito comum, tem de banana, tem de farofa. É algo bem tradicional daqui, que é a cuca. Mostra aí, Juliana. Pois é, vocês não reparem aqui no meu prato que já tá meio lambuzado, mas essa daqui é a cuca que eu falei pra vocês antes, até ali na hora do buffet, né? Basicamente é um bolinho bem macio, aí tem uma camada do sabor, né, da cuca, e aí em cima, essa partezinha aqui, é uma farofa doce amanteigada, né? E a gente até mostrou a cuca lá em Pomerode, que é uma cidade também, a cidade mais alemã do Brasil, a gente foi lá, gravou um vídeo, se você quiser, dá pra assistir aqui no nosso canal, e a gente provou a cuca de lá. Então vamos provar a cuca daqui de Blumenau também. Então, ó, vamos provar essa cuca. Eu realmente não sei do que ela é, eu só peguei porque eu vi. É cuca, é bom, não impacta o sabor. E essa é a regra. Mas olha, tem algumas coisas bem diferentes. Talvez isso aqui é alguma ameixa. Vamos ver. Eu acho que tem talvez abacaxi, o pêssego, ameixa. Bem gostoso. Uma cuca multissabores essa, então. Muitos sabores. Porque às vezes o pessoal vem aqui, quer provar todas, né? É isso aí, pega um pedaço desse, divide em 4, são 4 sabores. É por aí. Mas, enfim, tem cuca de tudo quanto é tipo de sabor. Essa daqui, ela parece que tem uma geleia, assim, no meio, sabe? E algumas frutas soltas, assim, bem gostosa. É realmente um bolinho, assim, e... não sei, esse aqui pra mim é a comida, assim, com mais cara de vó que existe. Porque toda vó sabe fazer uma cuca bem feita. Ó, agora eu vou provar aquele bolo que eu acho que são 3 leites do nome, eu não sei. Mas visualmente me lembra muito um que a gente comeu lá em Santiago. Vamos ver se é parecido. Realmente é um bolo 3 leites. Penso num negócio macio, não sei. Parece um algodão doce, assim, de tão suave, assim, leve, sabe? Comeria facilmente uma fatia, 2, 3 fatias desse bolo aqui. Bem suave, assim, bem gostoso mesmo. Suquinho de laranja pra provar aqui agora. Bem gostoso, bem natural, assim. Um bom equilíbrio entre café, suco e doce. E ó, Guilherme ataca novamente. Segundo prato do dia. Chegamos, né, ó, peguei o famosinho pão com chimia, um fricassezinho de frango, uma lasanha de frango, né? Mas falar pra vocês, olha só, esse pãozinho com chimia, chimia, né, cara? Pô, tô aqui em Blumenau, tem que falar chimia, né? Chimia, na verdade, é qualquer coisa de passar no pão. Isso é uma expressão aqui que, vamos dizer assim, trouxeram do alemão, né, pra cá. Tem uma palavra em alemão, vou botar na tela aí pra vocês, acho que é chimiar, um negócio assim. E como uma língua evolui, né, com o tempo, isso acabou virando chimia e hoje o pessoal usa bastante, ó. E falar pra vocês que aqui, por mais que hoje a gente esteja nessa fartura, né, aqui na região sul era bem comum, talvez até em outros lugares do Brasil, o famoso pão com banho em açúcar. Essa era a chimia de muitas pessoas que não tinham condições financeiras na época, né? Então não tinha ali vamos dizer assim, um queijo, não tinha um patê, não tinha alguma coisa assim. Meus pais falam também que eles comiam, era o pão com banho em açúcar. Essa era a forma ali de calorias acessíveis, né? Pra pegar, comer ali quando naquele momento talvez não tinha outra opção. Mas hoje, os tempos de miséria se foram, seja bem-vinda a fartura, né? Comer um pãozinho com chimia com vocês, ó. Esse aí é pão com que tipo de chimia? Explica aí pro pessoal. É de frango, né? Mas o que tudo tem? Não é de frango? Parece. Eu acho que é um patezinho de peixe. Alguma coisa assim, de sardinha, alguma coisa nesse sentido. Tá bem gostoso. Uma boa chimia, uma boa chimia. Tem a doce também, tá? Quem gosta da doce, tem também. Geleinha, uma né? geleinha, um negocinho assim, uma nata. Eu lembro que a mãe do meu amigo gostava bastante de passar uma natinha e depois uma geleia de uva.
Eu não sei se todo mundo tem esse costume de comer uma geleia com nata. Se não tem, deixa aí nos comentários. Me digam o que vocês passam no pão pra comer. E se você tá curtindo o vídeo até aqui, ó, já deixa o seu like, já comenta o que você tá achando. Se você já conhecia o Café Colonial, se não conhecia, conheceu pelo nosso vídeo, escreve aqui, se inscreve no canal, que esse aqui é só um dos muitos vídeos que a gente vai fazer aqui na região sul do Brasil e também pelo mundo, né? Se você quiser conhecer um pouco mais do mundo com a gente, se inscreve no canal e acompanha os nossos vídeos. Essa minha lasanha aqui, ó, peguei uma lasanha também de frango. Tá muito boa, tá? Podia ser, o nome poderia ser lasanha de queijo e frango, de tanto queijo que tem. Como eu adoro fazer vídeo comendo. Olha, galera, eu acho que se eu tivesse todo dia tomar um cafezinho da manhã assim e depois ir trabalhar na roça, eu fazia a roça inteira sozinho, tá? É muita comida. Tem muita variedade. Só que assim, a comida tá muito boa, tá com um gostinho assim caseiro, sabe? Não tá aquela coisa, como é que eu vou dizer assim, linha de produção, termina logo, bota mais lá que tem gente que quer comer. Não. Cada mordida aqui vale muito a pena. Agora sim, a Júlia chegou no pão com chimia dela, né? Exato, e além do pão com chimia, algo super tradicional de Blumenau especificamente, aqui ó, linguiça Blumenau, galera. Isso aqui é algo que se você vem pra cá, precisa experimentar, né? Eu peguei um queijinho também, ele tem várias opções. Eu gosto bastante de queijo, mas não sou tão fã, então eu peguei só um pra experimentar. Bem gostoso. Peguei também um salgadinho de festa. Clássico, né? Acho que tem que ter. Isso aqui é pra ser um bolinho de queijo. Ó. Nossa, se liga como é por dentro. Bem recheado. Muito bom. Incrível. Que até esse tipo de comida que poderia, sei lá, ser comprado fora e trazido pra cá pro buffet. Dá pra ver que é feito aqui porque é diferente, e é bem feito, assim, gostosinho, quentinho. Não, dá pra ver a quantidade de queijo que tem. Bastante queijo, derrete. Tem alguns lugares que essa bolinha de queijo, tu não sabe o que é queijo e o que é massa, né? Tem tudo da mesma cor. É. Aí é Aqui bem não. nítido que tu consegue separar o que é o que. E o Gui partiu pra lasanha de frango, eu peguei a de carne. Ó, vou mostrar pra vocês. Isso vai dar pra entender muito bem isso que eu tô mostrando, né? Mas enfim, vamos provar. Mostra o cheirinho que tem. Se eu pudesse falar pra vocês... Pudesse falar não, se eu pudesse transportar pra vocês o cheirinho e o gosto disso aqui, de verdade, que lasanha gostosa, saborosa, caseira, com tempero. Nossa. Realmente é aquele cafezão reforçado que vale por almoço, café da tarde, tudo, né? Porque tem até lasanha. É o meu pãozinho com chimia, a minha é diferente. Peguei um que já estava pronto, eu não montei, dá pra montar também, né? Mas é diferente do Gui. Deixa eu ver do que é, na verdade, que eu só peguei também, eu nem olhei do que era. Um patezinho de salame, talvez. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Bem gostoso. E se liguem só como esse lugar tá cheio, tá? É muita gente aqui. Ó. E assim, é um fluxo de pessoas que não para. Olha essa galera pra tomar o seu café colonial. Nossa, bastante gente. E a Júlia tá aí, ó, se preparando pro próximo round, né? Cabe alguma coisa aí, Júlia? Mais ou menos. Tu cuida que tu vai chegar em casa e tu vai ficar com vontade. Daí tu não vai poder voltar. Júlia, minha querida, conta aí o que tu vai pegar agora. Uma coisa inesperada que eu tenho certeza que vocês nem pensaram que tem aqui nesse café colonial. Sorvete. Sorvete feito aqui, não é caixa de supermercado. É daqui mesmo. E tem de vários sabores, ó. Chocolate, uva, passas ao rum, creme, morango e flocos. Nossa, só bora. Terceiro, 20º round aqui. Vai pegar eu vou qual? pegar... Olha, vontade dá de pegar um pouco de cada, né? Eu vou no de chocolate, que é clássico. Fazer umas bolas menorzinhas, assim, que é pra poder dar aquela diversificada. Passas ao rum, adoro. Aqui, ó, flocos. Pelo visto, de flocos é o mais concorrido, né? Porque tem bem pouco já. E o de morango. Você tá com uma cor bem bonita, né? Sim, parece bem caseiro, assim, né? Feito com as frutas, não com aquele corante, né? Sorvete com leite, não com água, né? É por aí, é. Será que vai bater os helados italianos?
Vamos ver, vamos ver. E a galera sempre pergunta, Júlia, como é que tu consegue comer tanto, né? Eu acho que o segredo é comer devagarzinho, né? O segredo é comer devagarzinho. O segundo segredo é passar bastante fome antes de gravar. Entendeu? Vim com a barriga bem vazia, que aí cabe, né? Tem espaço. Tá aí o segredo. Ó, sorvetinho, bora provar. Vou começar com o de morango. Meu, parece muito uma vitamina, só que congelada com espessura, assim. Porque realmente é fruta. Tu sente, assim, até os negocinhos, assim, do morango? Sério? Juro. Carocinho? O carocinho, Posso usar um muito bom também. Chocolate. Chegou até a congelar meu cérebro. Esqueceu até o que ia falar, né? Por aí. Esse de chocolate, parece que tô comendo uma barra de chocolate, de tão chocolate tudo que ele é, sabe? Muito bom mesmo. Todos bem cremosos, assim. De flocos também. Não é água batida com fruta. É realmente com leite, assim, bem cremoso. Por essa aqui eu vou falar pra vocês que eu não esperava, tá? Esperava as tortas, os salgados, mas o sorvete pra mim foi uma surpresa quando eu cheguei aqui. Muito bom. Galera, eu vou falar pra vocês que eu não resisti e eu voltei, tá? Tô aqui de novo, ó. Ali, ó, tem uma linguicinha, um negócio assim, famosa linguiça Blumenau, né? Produzida aqui na região. Enfim, mesmas coisas de antes, mas a fila, se liguem. O que eu quero tá lá no finalzinho, que é a torta Glória. Mas logo, logo chego lá. Olha, ela já tá reabastecendo aí, não para. Esse cupcakezinho não é bem um cupcake, né? É um docinho aí, um aperitivo. Ó, é esse ali atrás, ó, que eu quero, ó. Esse cara ali. Esse é muito bom. De verdade, eu vim pra cá já empolgado pra provar esse. A senhora já provou esse ali, ó? Esse é bom, né? Uma delícia. É? A senhora é daqui de Blumenau? Sou. É? Ah, veio aqui. É sua mãe? Ah, ó, Conhece ela? Conheci agora na fila, ó. Dá um oizinho aí, ó. Aprovado, né? O café colonial, né? Meu Deus. As pessoas que são de fora não conhecem, né? Então tem que vir pra cá e provar, né? Tem que provar. Tu já comeu esse aqui? Hoje, 2 vezes já. Pecado, né? Vou pra terceira agora, só pra ficar fresco na memória. A senhora lá, né, perguntou se eu já tinha provado a torta, essa torta aqui. Tive que falar pra ela, né, que só hoje eu já tinha provado 2 vezes, tava provando mais uma. Olha o tamanho, olha isso aqui é só um morango, pessoal. Até caiu aqui, ó. Tô até fazendo vergonheira aqui. Complicado essa minha situação hoje, tá? Apoiem, tá? Apoiem esse vídeo, deixem o seu like, o seu comentário, se inscreve, porque, olha, é uma situação difícil, tá? Ter que passar por isso daqui é complicado. Chega da dó. Chega da dó, né? Dó da manhã, né? Mas hoje, bora aproveitar. E a Júlia já embarcou pra mais um round, né, Júlia? O último, eu acho, né? Porque comi bastante, né, galera? Peguei aqui de novo algo que eu já comi no começo, achei maravilhoso e acho que quero encerrar com isso. E um outro canapés aqui que eu já tô na metade, já passei da metade dele, já fui comendo, que tinha um moranguinho em cima, e isso aqui é como se fosse um brigadeiro e uma tartinha, assim, bem gostoso. O que tu pegou aqui é a clássica, né? O mesmo que eu peguei ele de novo, a torta Glória. E quanto que foi essa brincadeira hoje, Júlia? Suspense. Suspense? Foi R$75 livre, mas tem a opção de pagar por quilo. Não vou falar que essa é a opção mais barata ou mais cara, tem diversas cafeterias que fazem esse café colonial, tanto em Blumenau quanto em outras cidades aqui da região sul do Brasil. Então, quando você vier pra cá, procure, né? Veja alguma aí que seja bem avaliada, enfim. E... Só não deixe de experimentar, né? Exato, só não deixe de vir, de experimentar, acho que é uma experiência única, assim, né? E que você tem que fazer. Vir pro sul e não ir num café colonial, ou pelo menos comer um docinho. Foi meia viagem, né? Foi meia viagem. Exato, é. E isso aqui não comparem com o café de um hotel. Aqui onde a gente tá especificamente é também um hotel, né? Mas é muito... Meu, aqui é muito superior, tem muita variedade, é diferente. E o mais surpreendente, pessoal,
5 horas da tarde e o Café Colonial tá rolando aqui, tá? Pra quem achou que a gente tinha chego, sei lá, de manhãzinha, tá muito enganado. A gente chegou aqui 3h30 da tarde e tá acontecendo, o pau tá atorando. O hábito de tomar o café da manhã reforçado foi só dos imigrantes mesmo. Hoje a galera tá tomando esse café da manhã reforçado aí até 9 horas da noite. Então, se tu tomou café da manhã no hotel, se tu veio aqui pro sul, tomou café da manhã no hotel, tudo bem. Você tem ainda a tarde inteira até as 9 horas da noite pra provar um café colonial. Não tem desculpa. Eu tô num estado aqui agora. Sabe quando você vai num rodízio de pizza? Você come aquela última fatia, você chega em casa e toma aquele copo d'água e você pensa que você vai falecer? Eu tô nesse momento, que se eu tomar um copo d'água, eu acho que eu vou falecer. Bateu a glicose aí? Bateu a glicose, bateu o salgado, bateu tudo, assim. Comi muito. Nossa, mas não me arrependo. Não me arrependo, faria de novo. Tá fazendo Mas- jus às origens, né? Se a ideia era um café reforçado, né? Só que assim, eu vou falar, eu não sei como eles conseguiam trabalhar depois de comer tanta coisa, porque eu se tivesse que trabalhar agora, eu não conseguia. Agora é só um soninho. Eu já trabalhei num lugar de garçom e a minha felicidade era chegar mais cedo e jantar, né? Porque tinha um rodízio de pizza lá e tal. Olha, eu tô quase pedindo um emprego aqui também, tá? Só pra poder vir tomar um café colonial. eu ia primeiro pra jantar e depois pelo salário que eles me pagavam. Aqui, olha, tô repensando essa vida nômade. Talvez nem precisava do salário aqui, né? Era só jantar. Só o café colonial já pagava. Permutinha. É uma permuta, boa. Olha só, e pra quem não tá afim do café colonial, aqui tem a opção também de tu levar um pão, uma coquinha, um bolinho. Dá pra levar aquela lembrancinha pra casa, né? Claro que a gente comeu a ponto de não querer levar nada, né? No máximo o corpo embora pra casa. Mas quem quiser, tem também. Ó, e essa daqui é a torta Glória que a gente mostrou lá, né? Olha só. Pãozinho lá. E a Júlia tá aqui, ó, pagando. E aí, Julia? Pagando, né? Esse momento chega pra todo mundo. Hora mais triste do dia, né? Ó, galera, a Júlia comeu tanto que ela não consegue nem fazer o encerramento aqui do vídeo. Mas bora lá então. Se você curtiu esse vídeo aí, deixa um comentário, deixa o like, se inscreve no canal, manda o vídeo pra alguém. Se achou que a gente comeu pouco, comenta aí. Se achou que a Júlia comeu muito, comenta também. É isso, espero que vocês tenham curtido. Esse então é mais um dos vídeos aqui da região, né? Logo a gente segue viagem. Rumo aonde, Júlia, dessa vez? Vai ter que acompanhar pra descobrir. Lá no Instagram a gente contou. Talvez quem seguir lá vai descobrir. Se é o primeiro vídeo do canal que você assiste, cara, se inscreve. Veja um pouco aí dos outros vídeos que a gente fez. A gente faz vídeo provando comida nos lugares que a gente vai, né? Mostrando o lugar em si. Enfim, a ideia é sempre essa, explorar o mundo, levar vocês com a gente. E aqui não poderia ser diferente, né? E no mais... Beijo e até qualquer dia por aí.